Pessoal, bom dia, Marcelo. Marcelo está chegando hoje, já estou gravando, tá? Tá. Marcelo, antes de eu começar a responder umas perguntas que a Ana me fez na última sessão, que eu fiquei de dar esse retorno bem técnico para ela hoje, me fala um pouco do seu papel nesse processo. Aham. Então, eu tenho essa experiência com teatro, né? Eu sou ator, professor de teatro e oficineiro, dou aula de teatro em algumas escolas particulares e sou pai de uma criança lá do Micaelis, né? O Gabriel, que já está no quarto ano, e acho que esse é um caminho muito comum, né? De quem convive com a antroposofia, a partir desse movimento de ser pai ou mãe dentro da escola, você acaba se encantando, né, se apaixonando e querendo entender mais. E aí eu sempre percebi o lado muito artístico, teatral, né, de todas as manifestações culturais e festejos, né, rituais que acontecem, são todos muito teatrais e isso sempre me encantou muito. E eu fui entender isso, né? Como que o teatro permeia todo o currículo, todos os anos, né? Ainda estou nessa busca dessa compreensão e tocado também a estar atuando dentro desse universo. Então, atuo como oficineiro lá no Micaelis, né? Nas quintas-feiras. Aí conheci a arte da fala em Juiz de Fora, através do Matias. Fui estudar com ele a arte da fala. Fiz esse curso de formação, esse último ano agora ficou um pouco, né, esquisito, né? Vamos ver como é que vai fechar essa formação. E entrei no seminário também, no seminário de formação de professores Waldorf. Ah, que bom. Aí tô Que bom. lá já indo para o segundo ano agora, né? Indo para o segundo não, no meio do segundo ano. Que bom, Já que bom. São só 4, né? são cinco módulos. Já perdi Só dois 4. carnavais já foram dois carnavais. São Faltam 5 mais dois. anos? São 4 anos. 4 anos, né? Agora esse módulo de julho que estendeu agora, né? Ele vai um módulo depois de quando o curso acabar, entendeu? Mas você falou que são 5 módulos, é porque o módulo demora menos que um ano, né? Não, são 4 módulos por São ano, 4 módulos, entendeu? tá. Uhum. E aí a gente fez 5, 6. Esse seria o sétimo que não vai acontecer, né? Mas Uhum. enfim, eu tô cada vez mais dentro desse universo, mas assim, engatinhando ainda, tenho muito que aprender ainda. Tem uma fila de livros aqui de antroposofia, de pedagogia, enfim, de educação da pedagogia Waldorf, né, aqui na fila para poder ler e me aprofundar cada vez mais. E aí a gente retomou a conversa, né, quando houve, eu estava contando um pouquinho do histórico, Ana, de quando eu fui oficineiro lá do Jardim do Joá. Eu queria pedir para você E contar de aí, novo, porque eu não estava gravando. E aí a gente sim. registrar. Então a gente tinha uma oficina lá aberta para o público, né? A ideia da oficina era trabalhar dentro dessa proposta da economia solidária e abarcar o público mais diverso possível. Então ela era aberta tanto para os alunos do Jardim do Joá, no contraturno, quanto para alunos de outras escolas e da comunidade ali da Vila das Canoas, né? É Vila das Canoas, né, Ana? Que chama ali? Muralha e Canoas. E aí a gente tinha esse público, chegou a ter 7, 8 crianças, né? Acho que foi o maior número da turma, mas o trabalho funcionou por um ano, né? 1 ou 2 anos, né? A gente começou uma época para fazer uma apresentação, né? Um boi, não foi? E aí Foi. depois retomou como oficina mesmo, né? Funcionando, e aí aconteceu durante quase o ano inteiro essa oficina até acontecer a primeira mudança. Aliás, a primeira mudança que eu Que participei, né, você lá acompanha. de São Conrado, e aí a gente acabou não retomando. E aí agora mas sempre nos mantemos conversando, né, se encontrando lá no Micaelis. E aí a gente conversou recentemente, né, sobre esse novo espaço aqui na Barrinha. E foi uma coincidência muito legal, porque veio um casal aqui em casa, com uma filha que é bem amiguinha do Gabriel, aqui de vizinhos. E aí esse casal falou comigo: Marcelo, tá tendo um movimento de uma escola Waldorf aqui para Barrinha. E aí eu sei que você estuda, que você faz vários seminários e cursos lá em Juiz de Fora e tal.
poxa, eu queria te apresentar uma das pessoas que eu conheço que é mãe e que está, né, se mobilizando dentro desse projeto. E aí ficamos de nos apresentar, mas não nos apresentamos, né? Ficou aquela coisa de carioca no ar, né? E aí a Ana me chama para essa conversa lá nesse novo espaço e aí foi quando eu liguei as coisas. Eu falei, poxa, esse espaço na Barrinha deve Não ser pode o ser mesmo ela. movimento. Só pode ser Não ela lá pode do ser. Jardim do Não, Joá. não é Não possível é dois possível. movimentos desse num lugar tão pequeno. E aí a Bacana. gente começou a conversar e assim, eu estou num momento muito precisando, sabe, falei com a Ana isso, assim, de um projeto mesmo para poder acreditar e desenvolver, escrever. É uma área que eu gosto muito, eu fiz responsabilidade social lá na UFRJ e era uma área que eu atuava muito na Casa Poema, que é uma escola de poesia falada, não sei se você conhece da Elisa Lucinda, né, e da mãe do Conheço. Gabriel, da Giovana. E aí eu coordenava os projetos sociais lá. Então, quando a gente começou a fazer os projetos sociais, com escolas da rede municipal, com adolescentes em situação prisional, né, adolescentes que infratores, né, que de alguma forma estão ali Uma privados de vulnerabilidade. liberdade, e com a polícia também, com algumas polícias violentas, né, do Brasil, identificadas, né, como violentas em alguns setores, né, de algumas capitais. E aí, quando a gente começou a fazer esses projetos, eu falei, cara, eu não entendo essa linguagem, eu preciso adequar tudo que a gente faz, né, a uma linguagem que seja desse universo. Aí fui estudar, fui procurar, fui Linguagem fazer. linguagem na hora de dar aula ou linguagem de... Não, linguagem para escrever os projetos, para Ah, prestar tá. conta, né? Essa Maravilha. linguagem do terceiro setor, né? Da Sim. responsabilidade social. E aí fui estudar e fiz esse curso na FRJ, foi uma pós de 2 anos e meio, e aí isso me deu uma bagagem incrível, porque foi empírico o negócio, porque enquanto eu estava na prática ali, dialogando com vários investidores importantes e tendo que prestar conta dentro de vários padrões diferentes, eu estava tendo contato com tudo isso também ao mesmo tempo estudando, né, nas aulas e com um olhar muito ambiental também, né, que também é desse universo, Uhum. parte de meio ambiente e sustentabilidade, mas tinha um olhar macro em relação à economia do terceiro setor, né? O curso era dentro da área de economia e tal. Foi muito legal, assim, me deu uma bagagem bem bacana. E aí, quando a Ana falou que estava nessa hora de começar a escrever o projeto e tal, estruturar essa história, eu falei, ah, cara, eu vou encarar essa que eu gosto desse universo. E Ai, que bom. tô Seja fora do bem-vindo. mercado, entendeu? Tô fora mesmo do mercado, assim, só desde então, desde que eu não tô na Casa Poema, que foi em 2015 que eu saí, eu só produzi as minhas coisas dentro do teatro, que acaba sendo uma linguagem muito próxima também, a linguagem cultural dos projetos editais, né? Acabam sendo muito parecidas. Mas estou um pouco fora desse mercado da responsabilidade social, do terceiro setor, né? Mas estou aí. Maravilha. Quando, Seja quando junta, bem-vindo. né, o afeto e o conhecimento, a vontade de realizar, né, aí Que é fica muito muito gostoso de característico dessa trabalhar. área, né? Normalmente, Sim, as pessoas têm exatamente. muita capacidade de realização e têm muito afeto, têm muita paixão que Exatamente. fazem, então acaba sendo muito potente. Os resultados são sempre muito expressivos, até com pouco recursos, né? A gente consegue assim enxergar resultados muito potentes. Mas eu sou da teoria e da prática também de que o recurso sempre potencializa mais. Sim, claro. É por isso que estamos aqui, porque E precisamos era muito captar legal a recursos. visão desse curso lá da FRJ, porque eles sempre partiam desse ponto de vista, de quem está pagando a conta, entendeu? Sim, sim. Então, né, como estruturar o projeto a ponto dessa pessoa que não é desse universo Entender o quanto ele é compreender, né, importante. entender a importância e se sentir tocado ao ponto de se responsabilizar, né? Por isso a responsabilidade social, né? A pessoa se sentir E eu responsável também, né, desse universo. ainda vou um pouco além, porque ele se sente tocado pela responsabilidade social, mas ele também se beneficia e muito com o projeto. Ah, com certeza. Porque Aí existem
muitas tudo que o... contrapartidas que Sim, beneficiam são todas as diretamente ao contrapartidas. patrocinador. Então, às vezes é uma questão Ainda de que ele você pense ajustar a egoisticamente, né? linguagem. Ele tem o mesmo projeto. Se ele é apresentado de uma maneira, ele não consegue chegar nesse ponto, não consegue se fazer compreender nesse sentido. Agora, se ele é apresentado Sim, de uma outra forma, então você faz o mesmo projeto que você apresenta para uma lei, você capta, você apresenta para os parceiros, para cada parceiro você adapta, para o patrocinador master você adapta também, transportando esse mesmo projeto para uma linguagem mais de marketing, mudando a uhum. forma de apresentação do projeto, porque Falando a mesma língua, né? Você vai falando a mesma língua. falando a mesma E a língua. quantidade mesmo do que você fala, né? Uma coisa é você apresentar um Sim, projeto para a lei que você vai justificar aquilo numa proporção. Outra coisa é você já com o projeto aprovado, que já é uma chancela, que já tem o selo, apresentar para um patrocinador. Você não vai ficar de 10 páginas falando 8 páginas sobre a sua iniciativa sim, artística. Você vai falar 8 páginas do que aquilo é bom para ele, né? sim. E Então, o que eu mais me fiquei impressionado com isso tudo, assim, o que mais me tocou nesse universo e que foi um aprendizado do pós, né, do realizar e prestar conta e tal, como que é difícil quantificar o imensurável, né? Assim, o resultado, né, que é imaterial de um projeto como esse, né? O quanto que ele age dentro da sociedade, dentro das famílias, nas gerações dessas crianças que passam por um projeto como esse, né? sim. Porque é possível, eu descobri isso, que pela economia é possível quantificar, valorar, né? Sim. Isso que é imaterial, né? Que parece inalcançável. É, no, a gente na comunicação calcula muito o tangível, né? Eu sempre gosto de partir do mensurável. Então a gente calcula a centimetragem daquela assessoria de imprensa nos veículos de comunicação e quanto custaria aquele investimento para ele. É uma boa forma de você mensurar isso. Hoje a gente tem Uhum. uma capacidade de audiência muito maior através dos projetos híbridos, através dos projetos virtuais, digitais. Então, eu sempre parto do mensurável e o que é intangível, a gente sempre apresenta prova social. Sim, Você não tem exatamente um número para aquilo, você tem um número de beneficiários, você pode sim, calcular os beneficiários diretos, os beneficiários indiretos, mas aí você pode pegar o que você está chamando de intangível, o que você não consegue mensurar, a gente pode trabalhar também as provas sociais, os sim, depoimentos. mas isso que eu fiquei mais impressionado, como que para mim isso Gente, não era toda possível, vez é a né? mesma coisa, me perdoa, mas é porque eu tenho uma pessoa que a Ana já conhece, né? Ela cisma em entrar participar da reunião. em cima do laptop. Ela quer design, né? Me perdoe. Vamos continuar. Então, a Mas gente tem o que eu estava falando que alternativas, Marcelo, né? Para a exatamente gente como que é possível, trabalhar. né? Isso que, desculpa, eu talvez tenha me expressado errado ou mal, mas é como que é, o que me impressionou era isso, como que é possível sim, né, mensurar isso. Existem ferramentas técnicas, né? Eu não domino elas, não conheço todas, mas Uhum. como que é possível isso? Às vezes uma coisa que está muito longe, né? Parece estar muito longe e é possível você mensurar, quantificar, né? Tem É. ferramentas para isso. E eu acho sempre super positivo. Primeiro que isso é, Com certeza, dá transparência. com certeza. Isso dá transparência ao projeto. Segundo, que isso te cria um histórico, para que no próximo patrocínio você apresente o resultado do patrocínio anterior, né? E terceiro, que isso é fundamental, eu acho que é a própria autoestima do projeto, para as pessoas que estão envolvidas, quando elas conseguem visualizar o quanto de pessoas elas estão atingindo, qual é a forma exatamente que essas pessoas estão sendo atingidas, eu acho que isso cria assim, uma autoestima, cria um ânimo para seguir em frente que é sempre muito positivo. Eu gosto de fazer isso não só ao final do projeto, acompanhar e apresentar o final, mas se for um projeto novo, por exemplo, a gente trabalhar isso trimestralmente e a cada 3 meses a gente reunir esses resultados, apresentar para toda a equipe, fazer um seminário interno. Eu acho que essas coisas Uhum. estão andando juntas. Não consigo dissociar muito a criação artística desse tipo de avaliação, porque até quando a gente faz uma avaliação puramente artística, a gente tem um processo de avaliação. Sim, A avaliação ela tá, né, ela é necessária em todos as etapas.
Maravilha, gente. Dito isso, antes da gente começar a falar, delimitar exatamente o projeto, porque hoje a gente precisa sair do desejo, né? A gente já estruturou, a gente já avançou uns 40%, 50% do que é essa ideia, mas a gente precisa colocar essa ideia no papel de uma maneira mais objetiva, né, Ana? Então, eu tenho uma proposta para a gente conseguir dar esse passo hoje, mas eu tenho duas respostas para te dar, Ana, que você me fez. A primeira é com relação às notas fiscais. Você não pode... Pessoal... Opa, voltou. Mas você travou. Quando você começou... Quando você falou então, congelou sua imagem. Opa, é bom que vai ter corte. Vai ter... Então, você não pode efetuar nenhum gasto anteriormente ao início do projeto, ao início oficial do projeto. Então, você precisa necessariamente seguir um rito. Então, você efetuar esse gasto agora e depois pegar um reembolso não é possível. Isso não é aceito nas prestações de contas, tá? Essa é a sua primeira resposta. A segunda resposta... Você travou também, Ana? Mas agora vocês estão escutando, né? Desculpa. Agora sim. Você falou que não pode ter nenhum gasto antes do início do projeto. Exato. Isso, aí travou. Bom, a segunda, aí vocês vão me falando, se travar de novo, talvez a minha internet, eu estou numa roça, muito roça, né? Eu estou no meio da Mata Atlântica, então a minha, de vez em quando ela dá uma falhada. Aqui telefone, por exemplo, não funciona, só a internet. A segunda pergunta que você me fez é com relação à possibilidade da gente solicitar verba para reforma, para projetos de engenharia no projeto, pela Lei Rouanet. E a gente tem 3 possibilidades de fazer isso e, pela minha avaliação, nós não estamos enquadrados em nenhuma, só um instante, em nenhuma dessas opções. A primeira opção é para projeto de reforma, de conservação de patrimônio tombado ou preservado, que não é o nosso caso. A casa não nessa categoria. A segunda é a gente pode fazer reforma e pode, inclusive, construir um centro cultural, uma casa de teatro ou uma sala de cinema, mas em cidades até 100 mil habitantes, o que também não é o nosso caso. Então, a gente também não se encaixa nessa categoria. E no terceiro, a gente tem a possibilidade de fazer isso através de uma categoria que se chama casos especiais, que são projetos culturais, centros culturais de relevância. O que, na minha avaliação, a gente também não se enquadra, porque a gente não tem um centro cultural de relevância. A gente tem uma casa, a gente tem um histórico de ações culturais e a gente tem uma casa que foi adquirida agora e que nessa casa não existe esse histórico ainda. Porque nesse terceiro caso, a gente precisaria submeter a casa e o projeto a uma avaliação de um analista da Secretaria Especial de Cultura. A gente escreve a proposta, solicita essa avaliação e, a partir dessa avaliação, a gente tem esse processo deferido ou indeferido. E a gente não tem histórico enquanto centro cultural para fazer isso. Então, a gente não pode ainda solicitar esse tipo de manutenção, esse tipo de reparo para o centro cultural. Então, essa possibilidade cai, tá? Essa possibilidade realmente tem que ser feita com investimento. A gente pode solicitar, sim, um patrocínio direto para isso. Porque o fato de a gente estar escrevendo um projeto na lei e estar captando para a realização de um projeto na lei não inviabiliza que a gente trabalhe outros projetos concomitantemente. Então, a gente pode fazer, por exemplo, um pequeno de reforma. A gente vai pedir 50 mil, 100 mil, não sei exatamente qual é o valor, através de um patrocínio direto, a gente vai oferecer contrapartidas através de uma outra dinâmica, um outro mecanismo, não de um mecanismo oficial de incentivo, tá? Bom, respostas então já dadas e a gente entra num momento de continuar a estruturar o projeto. Marcelo já deve saber mais ou menos em que ponto a gente está, mas a Ana, vou fazer um resumo aqui, tá? A Ana chegou com um monte de ideia, com algum histórico, com o próprio equipamento, que é maravilhoso. A gente sabe que essa é a maior dificuldade dos projetos, é a alocação da sala de teatro para apresentação, a alocação da sala de música. Normalmente, assim, um montante muito grande do recurso vai para esse tipo de locação, para esse tipo de aluguel. Existe problema de pauta, de agendamento.
salas de ensaio. Então, vocês não têm esse problema. Isso é maravilhoso. Mas ela chegou cheia de ideias relacionadas à cultura, ideias relacionadas ao esporte. E aí a gente teve que separar um pouco esses territórios para a gente pegar, bom, vamos pegar o pacote de cultura, trabalhar uma ideia através de um projeto de cultura, e a gente pode trabalhar também. Existe lei de incentivo ao esporte, a gente também tem outras possibilidades de incentivo, não só através da cultura, mas vamos agora trabalhar um projeto de incentivo à cultura, a gente fecha esse pacote, depois a gente trabalha outros projetos e a gente pode ter 3, 4 projetos ao mesmo tempo, mas eles estão em pacotes diferentes, em caixinhas diferentes, tá? Então, dentro dessa ideia da cultura, a Ana me veio com uma série de desejos e de possibilidades que partiram, inclusive, de parceiros que já existem. Uhum. Já existe a pessoa da jardinagem, já existe a pessoa do teatro, já existe a pessoa do trabalho de aquarela e de educação artística através dos ciclos da lua, não é isso, Ana? Essa pessoa. E aí a gente começou a organizar isso, e ela me falou da ideia também do desejo de trabalhar em praça pública, de estar ampliando esse acesso para equipamentos públicos que já existem. E depois de algumas conversas e algumas reflexões, a gente dividiu o projeto em... A gente pensou o projeto quase como uma... Não é exatamente isso, tá? Eu tô falando para a gente figurar, para a gente ter uma imagem, mas como um guarda-chuva, um programa que se divide em 3 eixos. O primeiro, capacitação e formação, que são as oficinas. O segundo eixo, a gente pensou num eixo de eventos. E o terceiro eixo foi uma sugestão minha, já que o projeto tem um diálogo muito próximo com a educação, inclusive tem uma ideia de dividir esses espaços entre escola e centro cultural. Eu pensei num eixo de pesquisa científica, porque a gente pode trabalhar a ideia de uma publicação e de um seminário. E nós, conversando sobre esses 3 eixos, a gente parou num ponto em que, embora tenhamos várias ideias para cada um desses eixos, é preciso afunilar, é preciso o que vai ser feito em cada um desses eixos. Não tem como a gente avançar sem fazer isso agora. E a gente já está parado nisso há 2 encontros, porque são muitas ideias. Então, eu queria que a gente... Deixei a Ana trabalhar bastante isso, né? Porque eu acho que isso é um limite, uma delimitação que tem que vir do projeto, porque tem que partir do desejo do projeto e das possibilidades do projeto. Não adianta eu chegar com um formato pronto. Mas, depois de bastante conversa, eu já me sinto assim, apta a delimitar, ajudar vocês a delimitar isso. Eu acho que a gente tem que partir do teto orçamentário para fazer isso, porque não adianta a gente idealizar um monte de coisa e esse montante de coisa, essa soma, ter um teto orçamentário muito maior do que o que de fato a gente pode captar. Hoje, a gente tem, desde o ano passado, um teto orçamentário muito mais baixo do que o que sempre foi proposto pela lei. A gente tem hoje, por projeto, a gente tem exceções, tá? Mas por projeto a gente tem uma média de R$1 milhão. Então a gente não pode passar de R$1 milhão. Existem exceções para projeto de museu, para orquestra, existe o musical, que foi uma questão que, a princípio, estava dentro desse teto de R$1 milhão e que a classe brigou para que esse teto aumentasse, foi para 10 milhões, porque não se dá para fazer um grande musical com 1 milhão, todo mundo sabe disso. Então, existem as exceções, mas nós não temos um histórico de desenvolvimento de projeto na Lei Rouanet. Então, eu acho que é importante a gente começar com esse teto de R$1 milhão. Não adianta a gente solicitar tá dentro de uma categoria especial se a gente não tem nem como comprovar que a gente já fez isso antes. E eu acho que por uma questão de gestão também é sempre mais inteligente a gente começar por um projeto menor. R$1 milhão dá para fazer bastante coisa quando a gente pensa no centro cultural. Eu já geri projetos que
trabalharam com essa faixa durante 1 ano de residência artística. Dá para fazer bastante coisa aí, que a gente conseguiu desenvolver bastante coisa. É só a gente ver de que maneira a gente vai, quais as rubricas que a gente vai colocar nesse orçamento. Então, a minha ideia, pensando... Porque, assim, como eu já faço isso há bastante tempo, eu já penso um projeto como um todo, tá? Então, eu já estou com essa ideia há bastante tempo e estava esperando isso vir de vocês. E acho que a gente pode partir para... Porque não adianta a gente pensar em fazer 5 oficinas se a gente não tem nem uma grade para encaixar essas oficinas. A gente tem anotado aqui uma média de 5 oficinas possíveis. Se a gente pensa que cada oficina vai acontecer... Já tem mais. Não, mas a gente delimitado o que é esporte e o que é... Perdeu um dia, já duplicou, já triplicou. Uma semana depois a gente já tem 15 ideias a mais, mas isso é muito bom. Primeiro que a gente não precisa trabalhar só um projeto. Segundo que a gente não precisa delimitar esse projeto ao espaço do Centro Cultural. A gente pode trabalhar com equipamentos públicos, a gente pode fazer ações fora, iniciativas nas comunidades, a gente pode trabalhar ideias paralelas que façam parte do mesmo programa, mas que não seja parte desse projeto. No momento a gente tem esse projeto, mas a gente pode pensar num programa mais amplo. Eu falo que no CTO, no Centro de Teatro do Oprimido, que foi uma instituição que eu trabalhei por 1 ano, lá tem muitas iniciativas e muitos braços, né? A própria história da metodologia, a metodologia é construída em cima de uma árvore, justamente porque tem essa ramificação, né, de muitas possibilidades. Então, isso era um desafio que a gente tinha lá. A gente, às vezes, selecionava uma ação e adequava aquela ação ao edital de fomento à cultura da Olimpíada, entendeu? Exatamente. Então, a gente pegou, por exemplo, todos os grupos de teatro, 4 grupos de teatro do Oprimido da Maré, que estavam construídos, que já estavam funcionando e tinham um espetáculo, mas que, como esse espetáculo já tinha 6 meses, ele estava se deteriorando. Então, a gente fez um projeto de reforma e recuperação dos 4 espetáculos, e isso ia gerar 5 apresentações de cada um, 20 apresentações, durante o período de Olimpíada. A gente conseguiu um recurso de 120 mil para fazer isso, entendeu? E aí é claro, né, que algumas dessas rubricas vão tirar o peso da instituição. Então, por exemplo, eu que estava coordenando o projeto, eu deixava de receber o meu piso pela instituição, eu recebia pelo projeto, entendeu? Enfim, a gente fazia algumas adequações institucionais para a coisa, né, se sustentar. Então, os adolescentes, por exemplo, que não tinham nenhuma renda com outro trabalho e que é cobrado muito, né, nas comunidades, eles já levavam um cachê de 700 por apresentação, sabe? A gente começou a construir ali, a fomentar mecanismos para a coisa ser sustentável, né? Exatamente. Então a gente pode, por exemplo, o que eu estava pensando a partir do que a Ana me apresentou, desse esboço, né, que ela estava ali desenvolvendo, que eu acho que a gente precisa estruturar esse grande projeto Jardim do Joá, que abarca tudo, escola e centro cultural, sabe? Estruturar ele todo e ver, de acordo com os editais que estão abertos e com esses incentivos internacionais que são contínuos, né? O que desse grande projeto que se enquadra e se adequa, né, a cada uma desses fomentos. E aí eu não sei, sobre a Lei Rouanet, eu não sei, aí eu estou muito fora do mercado, né? Estou muito desinformado. Uma vez a gente foi inscrever a Casa Poema dentro da Lei Rouanet. E aí esse foi o nosso grande erro. Que a gente botou todo o projetão do que era a Casa Poema enquanto centro cultural, oficinas externas, projetos nas escolas. Opa, apareceu um aviso aqui para mim. Que vai acabar? Não sei. Meu computador com umas doideiras. E aí, cara, a gente nunca conseguiu captar, porque ficou muito caro. Era um projeto Ana, gigante. qual foi a conversa que a gente teve lá na segunda? Acho que foi na segunda sessão. Eu falei, não é por aí, porque entendeu? Não dava. Aí, Marcelo, que a gente faça o caminho oposto. Pois Ao invés de vocês pensarem num grande programa, desculpa te interromper. A Ana saiu. Foi só a câmera. Chegou. Ao invés da gente pensar num grande programa, minha sugestão é que a gente faça o oposto. Minha sugestão é que vocês façam o oposto. Pensar num grande programa é sempre muito complexo. Um grande programa, normalmente, é uma consequência de uma série de projetos.
vai se estruturando, né? Então, vamos pensar nesse projeto, na próxima pensa-se no outro projeto, pensa-se no outro projeto, e quando você vê, você tem um grande guarda-chuva, que é o que eu chamo de programa. Sim. Normalmente as pessoas querem pensar numa ideia porque elas têm um sonho muito grande de idealização. Isso é super positivo, mas é contraproducente, porque esse grande projeto ele é uma consequência de uma série de projetos que são desenvolvidos. Então a gente não Mas tem o que é histórico prioridade? para sustentar É importante, dentro desse grande programa, o que é prioridade, né? Agora a gente tem que ir de acordo não a prioridade ela vai ser pautada pela possibilidade e no momento a gente só tem possibilidade de fazer através de lei de incentivo, a gente só tem possibilidade de solicitar um projeto de incentivo à cultura, porque a estrutura legal que a gente tem agora, o contrato social que a gente tem agora é um contrato cujo objeto é cultural, é de centro cultural. Então não adianta eu pensar em botar associação dentro disso se a associação não está nem estruturada. Sim. Então, mas assim, é uma OCIP? Não, esse CNPJ ele é... Não, é uma limitada. Empresa? É uma limitada. É uma limitada, entendi. com 2 sócios. Então, assim, o que a gente tem agora? Ou a gente escreve como pessoa física, que eu acho que não é o caso, não tem por que ser feito isso nesse momento. A gente até pode fazer isso em pequenas ações, porque tem um limite orçamentário muito menor a pessoa física. Então, a gente vai trabalhar na época, a pessoa a Casa Poema jurídica. também é uma limitada. E a gente conseguiu realizar alguns projetos. Sim, mas dentro do objeto social da casa, né? Então não adianta a gente fazer um programa pensando na educação, pensando na associação, se não existe essa associação, legalmente falando. Como chama quando não há concorrência? A Casa Poema fazia um trabalho específico que só ela fazia. Eu esqueci o nome que dava isso. Eu acho que era essa expressão que a gente usava para poder... Não precisa licitar, é isso? Exatamente. Mas na Lei Rouanet, a gente não trabalha com essa ideia de licitação que se trabalha em qualquer outro projeto comum. A gente tem, no terceiro setor, a gente tem o mecanismo de licitação para todos quando isso... E foi para pequenas ações, entendeu? Então a gente conseguiu, por exemplo, um projeto do Rio Solidário. Aí o Rio Solidário contratou a Casa Poema, tipo... mas não tinha nota fiscal. Não tinha pode ser prêmio, pode ser concurso, pode ser doação. No caso da Lei Rouanet, se for doação, você tem sim que trabalhar... eu tô por fora um pouco dessa parte mais técnica e burocrática do terceiro setor. Porque assim, o terceiro setor é enorme. Eu trabalhei durante 2 anos coordenando projetos sociais ligados ao esporte e ligados à tecnologia e educação numa organização enorme, a maior organização da América Latina, do terceiro setor. E a gente tinha, dentro do departamento, diversas formas de concorrência. A gente trabalhava projetos que tinham uma determinada forma de licitação, trabalhava projetos que tinham uma outra forma de licitação. Quando isso partia de um programa que estava dentro de uma empresa privada, isso tinha uma outra forma de contratação. Então, eu sempre gosto de pensar caso a caso. Sim. Eu já trabalho nisso há 20 anos, eu já trabalho nisso há muito tempo. Eu tenho 40 anos, trabalho desde os 20, só no terceiro setor, só com gestão e projeto. Quando eu era mais nova, eu sempre pensava em programas, sempre pensava no programa como um todo e tinha essa ideia de escrever a coisa de uma maneira mais ampla. Conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo justamente o que vocês entenderam no projeto de Poema. Que o melhor é que a gente trabalhe um pequeno projeto, outro pequeno projeto, outro pequeno projeto. E quando a gente vai ver, a gente tem tantos projetos sendo trabalhados que a gente já tem um programa na nossa mão. Esse programa já está acontecendo, ele já é sustentável, porque ele trabalha paralelamente vários projetos. Então, quando um está acabando, o outro já está começando. Às vezes, os dois estão acontecendo ao mesmo tempo e a gente consegue criar um caixinha para ter um recurso para se manter até que o outro entre. E isso vai virando uma gestão paralela. Mas qual é a possibilidade? Foi exatamente o que eu conversei com a Ana. Qual é a possibilidade que a gente tem hoje na mão? Tem vários processos acontecendo. Tem a associação, tem a criação da escola, tem
uma manutenção e tenha um mantenedor, que talvez isso migre até para uma mantenedora que seja maior, que o que eu conversei com a Ana, que talvez fosse interessante vocês se associarem à APAN. Tem uma série de processos acontecendo ao mesmo tempo. Mas aqui o que a gente está fazendo? Para a gente pegar alguma coisa na mão objetivamente e poder realizar com recurso, qual é a possibilidade que a gente tem? Tem um leque um leque de caminhos que a gente pode seguir, mas objetivamente o que a gente tem agora na mão é um contrato social cujo objeto é cultural, é um contrato, um centro cultural. Esse contrato já tem 2 anos essa instituição já tem 2 anos de fundação. Isso significa que a gente já tem um item aí favorável e cumprido na hora de poder participar de uma concorrência. Ponto. E a gente tem uma caixinha, uma lista de iniciativas que estão dentro do desejo de vocês e que já tem parcerias propriamente ditas para realizar essas iniciativas. Então, vamos nesse ponto. E é isso que a gente está fazendo. A gente estruturou baseado no que a gente tem de concreto. E aí o resto vai chegando. E a gente vai estruturando outras ideias a partir dessa primeira ideia. Mari, só se o recurso entra, fica mais fácil a gente caminhar. Pode falar. Só perguntar uma coisa. Eu estava falando com a contadora responsável pelo jardim, e a gente, no nosso contrato social, ela prevê 3 atividades, né? 3 finais, que é recreação e lazer, eventos e educação infantil, creche, né? E para a gente ampliar os trabalhos do que a gente pode fazer, a gente vai ter que também englobar algumas coisas, porque, né, porque tem eventos e recreação, você pode tudo, você pode todos os cursos. Então, assim, isso de alguma maneira vai inviabilizar, por a gente não ter antes específico expressamente teatro, a gente não vai poder validar o que a gente tinha feito, ou a gente consegue validar pela parte de recreação, que a gente fazia a gente consegue validar pelo evento. Porque o que é evento? O que é um evento? Evento pode ser muita coisa. O que vai definir não é exatamente o fato... O que vai definir que a gente pode trabalhar com a arte não é o fato de ser recreação, lazer, evento e educação infantil. É o fato de ser um centro cultural. Porque ela me disse que assim, não é porque você é um centro cultural que você pode tudo. Aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, você não pode tudo. Você não pode, por exemplo, conseguir um projeto para o Centro Cultural através da Lei de Incentivo à Cultura para fazer uma escolinha de futebol. Isso é educação infantil. Isso é, recreação e lazer, mas não é cultura. Tá. Entendeu? Você tem que juntar as duas informações. Por exemplo, se você vai transformar aquele salão num teatro, aí você vai ter que cumprir todas as medidas para transformar aquele salão, né, num teatro. Tem que ver a questão do incêndio, capacidade, saída de emergência, né? Você vai ter que se adequar a essa realidade. Mas o seu CNPJ, os CNAs aí do seu CNPJ, né, eles te autorizam a realizar essas atividades. Está abarcado em evento, né, em atividades culturais, está abarcado tudo isso que a gente está falando. Porque você tem um contrato social de centro cultural. Centro Cultural Jardim do Joá. O CNAE, ele é para recreação, lazer, ele é para evento, ele é para educação infantil, creche. Ele tem que estar associado à ideia de centro cultural. Por isso que eu pensei naqueles 3 eixos. Você me citou recreação, evento e educação na primeira sessão. Por isso que eu pensei nos 3 eixos já ligados à possibilidade de a gente estar justificando dentro desses quinais. Só que ligando isso às possibilidades também da Lei de Incentivo à Cultura, ou seja, das áreas e categorias que a gente tem listadas dentro da Lei de Incentivo à Cultura. Ana, você pode repetir os 3? Atividades... Porque recreação e lazer, eventos e festas e creche, educação infantil, creche. Ok. Porque com certeza, Ana, a gente tem atividades dentro desses 3 quinais que podem ser realizadas por vocês, mas que não podem ser incentivadas pela lei. Então a gente também tem que fazer a ligação e o cruzamento de dados com a lei também, para a gente conseguir incentivo através dessa lei.
Quando a gente for trabalhar Aham. de incentivo ao esporte, a gente vai cruzar os dados de uma outra maneira, sob uma outra perspectiva. E assim a gente vai trabalhando projeto a projeto. A gente vai Isso. ter aí um caso que vai abarcar todas as leis e todos os casos e tudo aquilo que vocês queiram fazer. A não ser que seja um grande programa, que vocês consigam um grande mantenedor, um patrocínio, sabe, muito grande, anual, direto. O que eu acho Lá da Suíça. o que eu acho assim, eu já diria de Marte mesmo. Então vamos lá, gente, para a gente poder avançar nisso, porque eu hoje vim com essa missão. A gente precisa sair do quê? A gente está trabalhando as 7 perguntas básicas e a gente ainda está na primeira pergunta. A gente começou a falar da segunda pergunta porque a gente não consegue identificar exatamente a listagem, ou seja, o que vai ser feito se a gente não tiver o porquê. Então isso anda junto, mas a gente precisa sair daqui com isso definido hoje. Sim. Vou pensar no primeiro eixo, tá? Capacitação. Eu vou estabelecer agora um ritmo bem objetivo. Não se chateiem comigo. É porque a gente precisa chegar ao momento que a gente entra nessa parte, tá? Então, capacitação, formação. Vamos começar? Vamos. Pequeno, tá? Que já não é pequeno, tá, gente? É um projeto, eu estou pensando numa linha temporal de 1 ano de projeto. Não estou pensando em projetos. Eu estou pensando numa linha de 1 ano, não estou pensando num projeto de curto prazo, estou pensando num projeto de médio prazo. Porque se a gente estabelece que a gente vai solicitar um patrocínio e que a gente tenha um patrocínio anual e que a gente já apresenta esse projeto, solicitando esse patrocínio anual, pensando e apresentando uma perspectiva de 1 ano, 5 anos e 10 anos para esse patrocinador, a gente já diz para ele que a gente está pensando lá na frente que isso não é apenas uma ação social que vai parar por ali. Isso também é interessante sob a perspectiva do patrocinador. Mas a gente vai pensar inicialmente 1 ano, que é o que eu acredito que a gente tem perna para fazer agora, tanto administrativa quanto de gestão, tá? Para a gente fazer esse exercício de 1 ano e depois de 1 ano, outros projetos também já vão estar acontecendo paralelamente e aí a gente já entra num outro patamar de realização, já mais, não digo fácil, mas mais simples. Simples de entender, né? Simples de gerir. Então, pensando no eixo de capacitação e formação, vamos fazer uma lista de 4. Não acho que a gente chegue a tanto, tá? Mas vamos fazer uma lista de 4 possíveis oficinas, pensando que cada oficina vai acontecer 2 vezes por semana. Oficina 1, qual seria? Isso num projeto de 12 meses, né? Projeto de 12 meses. Para o Centro Cultural. Esquece Uhum. associação, esquece escola, Waldorf. Centro Cultural que vai fazer um trabalho junto, paralelo, na mesma ideia da amiga que vai fazer, a profissional maravilhosa que resolveu, que você disse que tem muito a ver com você, que resolveu não chancelar o trabalho como só antroposófico, mas que traz a antroposofia, toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, mas também se permite realizar e um pouco além disso, trazendo também outras referências, tá, Ana? Então, eu estou pensando isso, que foi uma coisa que você me deixou muito clara, que uma característica que você gostaria de deixar, assim, de permanecer nesse lugar e não se fechar totalmente na antroposofia, porque aí você perde a oportunidade de repente, ter colaboradores, ter parceiros que não têm essa formação, que não estão especializados, que não fizeram um seminário, mas que também podem colaborar muito para o trabalho. Estou partindo dessa premissa, tá? Então, vamos lá, de uma maneira bem objetiva. Capacitação, formação. Eu mesma vou falar primeiro, teatro, em homenagem aqui ao Marcelo, Uba. tá? Uhum. Aulas de teatro, porque teatro também é muita coisa. Uhum. Próximo. A gente pode chamar uma oficina de jogos teatrais, entendeu? Isso a gente vai afunilando depois Depois a gente adequa, né? tá? A gente tá indo assim no que eu sempre trabalho em Uhum. 7 camadas, então a gente está na terceira camada, que é listar essas atividades de uma maneira, depois a gente vai fazer o Aí eu acho que tem que conteúdo ver com a programático Ana, de cada uma dessas oficinas. dessas que a gente tinha listado, quais que são essenciais e importantes para começar, né? Você tinha falado das línguas, você tinha falado da dança, do É, paisagismo, dessa amiga de artes plásticas, tem essa pessoa das artes plásticas que ela entra como trabalhos manuais, então ela trabalhos engloba manuais. costura, pintura, Trabalhos modelagem, manuais.
Tá. Entra como trabalhos manuais, porque daí ele já entra mais amplo. A jardinagem entra em trabalhos manuais? Com essa Não, Você pessoa falou não, a agora? Você falou jardinagem jardinagem? É isso que eu tô achando não, estranho. não. Eu entendi que você falou não, jardinagem. Você falou não, Marcia. pintura, costura, Pura modelagem. modelagem. Tá, ligado? Modelagem. Que entraria em escultura, mas assim, se a gente pensar em criança pequena, você estaria usando outras. Outra coisa, Ana, jardinagem, a gente só pode ter um recurso solicitado através de uma lei de incentivo para jardinagem se isso estiver diretamente ligada a uma confecção do próprio objeto artístico em si. Então, você pode trabalhar você trabalhar a ideia de que isso vai ser para construção, por exemplo, de um final, de um ambiente cenográfico para uma apresentação. Esse que eu achei o mais bárbaro, assim, da gente poder fazer o trabalho da jardinagem, de formação de novos jardineiros, com esse prazo, assim, de 1 ano, tá formando esse cenário que vai ser as apresentações do teatro. E aí, essa é a minha dúvida, se isso entra à parte ou entra já no teatro, entendeu? Depende de ou como vai a gente entrar vai... só lá no evento do teatro. Não, o teatro vai entrar só no evento. A gente vai justificar isso na capacitação. Poxa, uma capacitação de jardinagem, mas isso aqui não é o objeto da lei. Não, mas espera aí. Essa jardinagem, ela tem um objetivo. A gente vai trabalhar a jardinagem e a marcenaria, porque, olha só, porque a gente vai, no final do projeto, a gente vai ter... depois eu vou te falar para vocês como eu pensei a estrutura de eventos, tá? Mas vamos pensar no grande evento. No final do projeto, a gente vai ter um evento em praça pública, em que a gente vai estar trabalhando o cenário dessa apresentação de teatro, dança, música, vai ser realizado pelos alunos e pela turma de marcenaria, de jardinagem e de iluminação, que juntos vão estar trabalhando um conceito ligado às questões socioambientais e ao meio ambiente. Então, a gente pode amarrar as ideias dessa forma, mas para realizar alguma coisa que seja efetivamente cultural. Agora, a capacitação de jardinagem, que é super legítimo, que é super bacana. Bom, para geração de renda. Então, a gente está capacitando os jovens no ofício de jardinagem para que eles tenham uma geração de renda através de uma nova profissão, etc. e tal. Isso é uma coisa, é super legítimo, mas a gente não consegue aprovação na Lei de Incentivo à Cultura para fazer isso. E uma vez que a gente amarra isso dentro de um objeto cultural, isso tem que ser realizado. É bacana que isso seja realizado com esse propósito. Não é uma questão de, vamos amarrar para ter aprovação. Não, é bacana que a gente tenha o foco nesse propósito. E que pode funcionar. Também... Você pode trabalhar, por exemplo, uma estrutura de marcenaria cenográfica que trabalhe um jardim suspenso nessa estrutura de marcenaria. Como, por exemplo, o telhado da minha casa, eu estou preparando para isso. O telhado da minha casa está sendo pensado, eu construí um telhado que ele já foi pensado para que quando eu terminasse aquele telhado, ele fosse um jardim. Ele não levasse a telha, ele fosse um jardim. Então, você vai construir um cenário desde o início e vai estar pensando a ideia daquele cenário para que ele funcione dessa forma. Então um cenário, por exemplo... A metodologia da marcenaria vai estar amarrada à construção desse cenário. Foi a ideia que eu dei para a Ana, porque a Ana queria trabalhar a ideia da jardinagem e a ideia da marcenaria. De que maneira a gente pode estar trabalhando isso junto à lei? Isso tem que ser amarrado dentro de um objeto... Isso é uma escolha assim, de projeto mesmo. Será que todas essas oficinas vão ter uma culminância comum, né? Vão juntos formar um grande espetáculo, né? É a minha sugestão. É só o espetáculo e acabou? Ou não? O espetáculo vai se apresentar em vários locais? Ou depois a gente vai ver um outro edital para esse espetáculo ter uma continuidade? Enfim, isso que a gente tem que pensar. É isso, exatamente isso que a gente está fazendo agora, porque a ideia é justamente essa. O projeto ele tem várias ações, e essas ações elas estão costuradas entre si, elas estão amarradas dentro de um grande propósito. Qual é o grande propósito do nosso projeto? O propósito do nosso projeto é quebrar, não só quebrar, é não construir os muros de convivência entre os pagantes e os não pagantes. Esse é o propósito do nosso projeto. Todo o resto, ele é desmembrado a partir dessa ideia central. Então, a gente quer botar para conviver, a gente quer possibilitar, criar um ambiente que possibilite a convivência igualitária entre pagantes, e aí as suas famílias vêm juntos, e não pagantes daquelas atividades
que são propostas ali naquele centro cultural. Ah, essa é a ideia da escola também. Sim, essa é a ideia da escola, mas agora a gente está falando de centro cultural. Esse é o nosso projeto. Eu só tô com uma questão assim, por exemplo, quando você fala assim, vamos talvez fazer um jardim, a marcenaria vai estar trabalhando em prol de construir esse jardim suspenso, que vai ser o palco das apresentações, por exemplo. Então, talvez a gente consiga até colocar o projeto de construção, de reforma de determinado espaço, tentar aprovar através dele, né? Como? Não consigo visualizar. Eu fiquei pensando num espaço lá que a gente ainda não está fazendo a reforma e que poderia abrigar um jardim suspenso. Precisaria bater uma laje lá, hoje é um telhado. Então, para ter esse jardim suspenso, a gente teria que fazer essa reforma do espaço e ter uma laje nesse espaço. Aí, a partir de ter essa estrutura montada, a gente consegue fazer as intervenções da marcenaria e da jardinagem para receber o evento maior. Então, mas você pode, na hora de preencher uma lei Rouanet, que você pode dizer que você vai entrar com o recurso dessa laje, entendeu? Você pode colocar, né, na inscrição que uma parte disso é um recurso próprio, né, desse projeto. Também é possível. Eu não consigo encaixar muito a ideia de você... Mas o que a Mari está falando é para a gente não ter nenhum tipo de custo antes de qualquer um desses projetos aprovados, entendeu? Porque depois é por isso que eu estou pensando que, assim, se isso consegue ser pensado dessa maneira, que o próprio andamento e a própria construção, né, a capacitação dessas oficinas, que tem como esse propósito maior, né, de juntar as classes sociais ali naquele ambiente, com os trabalhos das oficinas quando você fala para linkar, né, onde ficar linkado com a parte cultural, que isso, no final das contas, vai abrigar o cenário do grupo específico da cultura, por exemplo, do teatro, que ali vai ser uma área de um cenário livre, um dos espaços que podem ser de apresentação. Não sei, Ana, posso te ser bastante sincera nessa avaliação? Acho que não funciona. Não, porque assim, a gente vai trabalhando as ideias da maneira mais íntegra possível, no sentido de que a gente está pensando uma forma de linkar, mas que seja de fato factível e proveitosa dentro da proposta da oficina. Então, assim, a gente vai pensar num cenário. Então, inicialmente, a gente pensou num grande evento em praça pública. Então, eu estou partindo dessa premissa. A gente vai pensar num grande painel. Esse painel de madeira vai ser trabalhado com esses alunos de marcenaria, que vão ter aulas de fundamentos de cenário e fundamentos de iluminação ao longo do ano todo. E aí eles vão trabalhar uma estrutura, um grande painel que seja de madeira, que trabalhe também uma iluminação embutida, e que nesse painel também vai ter, por exemplo, uma interação com o trabalho de jardinagem. Então, todo o roteiro, todo o texto, todo o trabalho de teatro vai ser feito, e vai ser feito a partir de um tema central ligado ao meio ambiente, que foi uma coisa que você me disse que você tem vontade de fazer, trabalhar as questões ambientais. Então, eu fiquei buscando uma maneira de amarrar tudo isso. Não, e tem os editais também. A gente pode... Só para eu terminar, Marcelo, desculpa, tá? Só para eu terminar. Então, assim, não adianta a gente pegar tudo que a gente tem vontade de fazer e amarrar e linkar ali para a gente conseguir realizar. A gente tem que ver exatamente o que é, de fato, possível de realizar dentro daquela proposta. Você trabalhar a marcenaria, a jardinagem já é uma coisa que eu penso, bom, será que isso a gente consegue? Mas se a gente for pensar de uma maneira muito artística, a interação da jardinagem com um cenário, a gente consegue fundamentar isso. Mas aí a gente já botar o pessoal da turma para poder virar uma laje, para poder fazer um jardim suspenso no telhado, já é uma coisa que foge completamente do que a gente está fazendo.
Porque a gente está Uhum. tentando encaixar esses elementos que seriam super importantes no sentido de oferecer essa formação ao longo do ano, dentro de uma proposta artística. Mas se a gente pega tudo aquilo que o Centro Cultural tem a necessidade de realizar e embute ali, talvez fique um pouco forçação de barra. Tá. Talvez a gente fuja do nosso objeto e a gente possa ser mal interpretado futuramente. Poxa, mas Tá. caramba, entende? Estão botando tudo aqui Não, entendi. para poder arrumar essa estrutura, mas espera aí, isso eu fui analista do Ministério da Cultura. Eu li mais de 100 projetos durante o período que eu trabalhei como perito em Lei Rouanet no Ministério da Cultura. E você consegue identificar exatamente o que é uma forçação de barra, porque... E eu não estou dizendo que isso seja uma forçação de barra antiética, não. Às vezes a própria necessidade de realização da coisa faça com que você coloque elementos dentro do projeto para realizar, para ter uma sustentabilidade. Mas o fato é que a gente tem que ter um projeto que tem que se encerrar no projeto. Então, não adianta a gente botar outros objetivos que transbordam daquele projeto dentro do projeto para poder assegurar que esse projeto seja realizado. Não. A gente vai fazer ali, colocar todos os elementos que são importantes para a realização do projeto. A gente pode fazer um trabalho de pensar imageticamente como é que a gente resolveria artisticamente algumas interações entre saberes diferentes que vão culminar dentro de um mesmo evento para a gente poder inserir aquele saber dentro daquela lista de capacitação que a gente gostaria de fazer, porque a gente sabe que para a comunidade que vai participar, seja pagante ou não pagante, é importante. A gente sabe que aquilo vai fazer a diferença para aqueles alunos, para aquele grupo de pessoas. Agora, o foco é aquele grupo de pessoas. E a gente vai criar a estrutura necessária para atender aquele grupo de pessoas. Tá. Esse é o nosso foco. E todo o resto, Ana, confia no processo. É só isso que eu te falo. Confia no processo. Vocês já têm o mais difícil, que é um espaço. Isso é super difícil. Marcelo, que trabalha com arte e cultura há muitos anos, sabe disso. É onde Já ouvi muito essa frase. todos os projetos é onde pega isso, é onde tem o maior... Imagina fazer uma locação de uma casa dessa para um projeto de um ano. O quanto desse 1 milhão não vai para a locação dessa casa que poderia estar indo para uma outra atividade? O mais complicado você já tem. Confia no processo que o telhado, a reforma, tudo isso é possível de ser resolvido. Mas agora a gente tem que pensar no que é positivo para o público que a gente vai atender. Tudo que vai ser proporcionado vai ser a partir disso. E é bacana, assim. Porque o projeto tem uma veia social muito grande. A gente não está atendendo a um grupo de teatro, a gente está atendendo a um público externo, social, que precisa que esse trabalho seja realizado. Ele tem uma missão muito clara. Então, fuja dessa missão, no que tange ao desenvolvimento do projeto, a gente esquece, a gente considera que está transbordando, a gente coloca um copinho extra, deixa se transbordar para esse copinho e depois resolve outros projetos para poder dar conta dessa demanda. Até para você... Até abrir de novo. Então, desculpa, Marcelo, eu às vezes faço umas falas meio longas, mas ao invés da gente fechar, e que é o que está acontecendo, já está na terceira sessão que a gente tenta fechar, e eu estou deixando, você vê que eu dou corda, né? Eu dou corda por quê? Porque é importante que esse tipo de informação chegue. E a gente só consegue aprender, você só vai sair fortalecida dessa mentoria, desse processo, para que no próximo processo você já esteja com algum conhecimento sobre como se faz a coisa, se você deixa mesmo, se as dúvidas surgem. Mas agora, se a gente não conseguir fechar, se a gente não se esforçar para fechar isso e começar a aparar essas arestas, a gente não vai ter um projeto na mão no final dessas 8 sessões. E é possível que a gente tenha esse projeto totalmente estruturado ao final das 8 sessões. Mas aí, vamos cortando. Agora, o meu papel, eu vou ser a chata. Até agora eu fui vamos deixar, vamos falar, vamos deixar a criatividade. Agora, eu preciso que a gente corte, porque senão a gente não chega até o final. Tá bem. Tá? Diga, Marcelo. Não era isso, porque às vezes um detalhe desse acaba desviando até o objetivo principal do seu projeto, né? E até criando um julgamento do avaliador, né? Exato. Acaba dando espaço para um julgamento errado, às vezes. Por exemplo, a Elisa Lucinda, ela é atriz, né? Mas ela tem um trabalho consagrado como poeta também, né? Então, a grande dificuldade dela captar recurso é que os avaliadores, quando ela manda um projeto para teatro, eles entendem aquele projeto como um
um talk show, como uma palestra, e não necessariamente um teatro, entendeu? Um espetáculo, sabe? Então, é isso, é uma dificuldade de adequação dela entender que produto que ela tem, né? E como adequar isso aos projetos que existem, aos projetos que existem de captação, desculpa, aos editais que existem de captação, entendeu? E no caso da Lei Então é Rouanet, a isso. gente se beneficia, porque a Lei Rouanet, ela tem uma avaliação puramente técnica. E eu estou dizendo isso porque eu fui analista da Lei Rouanet durante Uhum. anos. E analisei muitos, dezenas e dezenas de projetos. Então, assim, a gente tem uma avaliação puramente técnica. Então, se você Sim. coloca um item de reforma ali, que você vê que aquele item de reforma não é necessário para a realização daquele projeto, eu corto. Falo, não, mas isso não é Claro. necessário para o projeto. Ah, mas é porque eu não achei legal? Não, tem nada a ver com achar legal. É porque, tecnicamente, Mas o que eu estou falando no sentido assim, que aquele item quando não diz você entra respeito àquele projeto, entende? na jardinagem, você está já entrando na parte de capacitação profissional, né? E aí existem editais, existem meios de captação para essa área. Sim, Você faz, por exemplo, um existem projeto de editais puramente jardinagem em sociais. inglês, por exemplo, um projeto que vai dar uma formação, uma base, né, para um adolescente, para um jovem, de jardinagem em inglês, né? Não sei, enfim, só estou dizendo aqui que algumas outras oficinas dessas que estão linkadas aqui, elas podem estar dentro de uma outra perspectiva de captação de recursos, assim como o esporte, né? Assim como o futebol está dentro do esporte. Sim. Então a gente tem que achar mesmo esse funil agora. Isso, é Igual agora, é com por isso que eu projeto estou pegando cultural. no pé Então agora de vamos afunilar vocês. bastante Isso. quais são as 4 oficinas que a gente tem, né, que são mais dentro dessa perspectiva cultural. Dessas oficinas listadas, quais estão mais dentro dessa perspectiva cultural? Aí. Porque se a gente já vai idealizar que esse espetáculo vai ter um cenário desse jardim, a gente antes precisa fazer uma reunião com esses profissionais, né, que estão envolvidos, ou apresentar essa proposta dentro desse caminho. Ó, a gente está construindo um projeto aqui que envolve jardinagem, teatro, cenografia, iluminação, e a gente quer ter uma culminância com esse projeto do espetáculo tal. Aí esse espetáculo vai ser o final, né? Vai fechar esse projeto, entendeu? E claro que ficam resultados reverberando dentro da instituição, né? A partir da realização desse projeto. Enfim, só Bom, sim, isso mesmo, é por aí mesmo. O que a minha sugestão, eu vou dar uma radicalizada agora, não se Sim, vamos lá. Ana, não brigue comigo, não fique triste. A minha sugestão é que a gente radicalize. Então, assim, radicalize no sentido de cortar. Existe a possibilidade de a gente trabalhar o conceito de jardinagem e meio ambiente? Existe. A gente pode fazer um roteiro, por exemplo, de uma peça ligada em que todo o meio ambiente vai ser o mote para todas as aulas, exceto o fundamento, tá? Mas ele vai ser o mote para toda a construção cênica. Uhum. A gente pode trabalhar isso. É Existem várias peças que trabalham o meio ambiente, que trabalham questões da água, questões ligadas a, enfim, questões socioambientais. A gente pode trabalhar isso. Então, a jardinagem, a gente tem um caminho, tem que ser estudado como. Isso tem que fazer parte de um processo, ela tem que estar no processo de construção dessa apresentação desde o início. Ótimo. Para ela ser uma jardinagem que tenha um diálogo artístico com todo o processo. Então, os alunos de jardinagem não vão só estudar jardinagem, eles vão estudar jardinagem, mas eles vão estar dentro de um programa artístico. E eles, é claro, quando você aprende, por exemplo, quando você faz uma aula de teatro, você não faz uma aula de teatro, aquele resultado daquela aula de teatro só no palco. Você aprende a falar melhor, você aprende a colocar a sua... Você aprende, tem vários efeitos corporal. Né? E você usa essa consciência corporal, você usa aquela colocação de voz para tudo na sua vida. Né? Então, assim, o que você aprende numa aula que é voltada à construção de um produto artístico, você não usa só no produto artístico. Mas o processo tem que estar te levando a isso dentro da estrutura de projeto, porque senão não faz sentido, você não consegue justificar, você não consegue conceituar. Isso tem que estar dentro de um conceito que seja voltado para a realização daquele fim. Então, a metodologia. A metodologia, exatamente. A gente vai chegar lá nessa camada, mas de cara a gente já tem que pensar nesse sentido de realização. Então, assim, a gente tem as aulas de teatro. A gente vai chegar no conteúdo programático, na melhor forma de se falar sobre isso, mas basicamente aula de teatro, aula para atores.
Aula que ensina a arte do ator, a atuar. Isso é uma coisa. Trabalhos manuais, eu acho que a gente poderia botar figurino / trabalho manual, ou corte, costura, que vai culminar na criação de um figurino. Qual vai ser, digamos assim, o TCC dessa turma de corte e costura? Confeccionar o figurino do espetáculo. Qual vai ser o TCC dessa turma de atores, dessa turma de teatro? Atuar no espetáculo. Música. Vai ter uma oficina de música. Às vezes, um aluno de uma oficina pode fazer a outra oficina também. Ele pode ser um ator, querer ser um ator, ou querer fazer parte daquele processo, né? Não ser um ator profissional, mas ele pode querer, vai ser positivo para a vida dele, porque é positivo para a vida de qualquer pessoa fazer teatro, principalmente numa determinada faixa etária. E ele pode também querer estudar música. Ele pode. Qual vai ser o fim? Isso vai combinar numa apresentação que vai estar junto com essa grande apresentação e que essa turma vai ser responsável por essa concepção musical desse evento. E na minha humilde opinião, talvez seja importante, já que a gente quer trabalhar a capacitação de maneira a que esses alunos eles possam gerar renda e ajudar as suas famílias a partir do trabalho que é realizado, por que a gente não pode trabalhar elétrica e iluminação? Iluminação, né, com a iluminação, você tem que aprender elétrica. Iluminação, basicamente, todo o fundamento da iluminação cênica, o fundamento técnico é elétrica. Depois você tem a camada artística que você ensina a utilizar aquilo dentro de uma linguagem, com um propósito artístico, mas todo o fundamento é elétrico. Você vai trabalhar, por exemplo, com Aurélio de Simone, que, na minha opinião, é um dos maiores nomes da iluminação do país. Ele vai sentar com você e ele vai te ensinar a abrir tomada, fechar a tomada, e vai te ensinar o que é macho e fêmea e a fazer um plug, por exemplo. Estou falando isso porque eu vivi essa experiência com ele durante 2 anos. Então, ele sentava, botava todo mundo sentado e ensinava os fundamentos da elétrica para o pessoal poder trabalhar na técnica, no corpo técnico de iluminação dentro de um teatro. Porque não tem como você trabalhar a iluminação se você não entende de elétrica. Então, a gente pode trabalhar. Eu vou colocar mais 2 ou 3 e depois a gente vai fechando, a gente vai escolhendo, tá? A gente não precisa necessariamente ter uma oficina de elétrica que vai combinar num projeto de iluminação para o espetáculo. A gente pode também terceirizar esse trabalho. Não, pode ser também uma parte da cenografia. Pode ser uma parte. O grupo que vai estudar cenografia pode ter aula de marcenaria, iluminação, entende? E mais alguma coisa, sabe? Vamos lá, um outro. Marcenaria, cenografia. Então, aí, se a gente está pensando numa apresentação, a gente já tem atores, figurino, a gente já tem a música, trilha, a gente já tem iluminação e a gente já tem cenografia. A gente já tem os 5 principais elementos para a construção de um espetáculo. De um espetáculo. Que pode ser ópera, pode ser musical, pode ser um espetáculo de artes cênicas, de teatro, pode ser uma performance, mas a gente sempre vai trabalhar com esses elementos, né? A figura o figurino, a trilha sonora, a iluminação e a marcenaria, tá? Aí o Marcelo, ele tocou nesse ponto. Mas Mariana, a gente não consegue ter 1, 2, 3, 4, 5 turmas, porque a gente vai trabalhar num contraturno e a gente só tem de segunda a sexta, então a gente só tem 5 dias. Se a gente for trabalhar 2 vezes por semana cada turma, a gente já precisa de 10 dias. Não dá, realmente, não dá. Ótimo, a gente afunila ainda mais. Só que a gente não vai afunilar isso agora, porque hoje não vai ter tempo para fazer isso. Isso vai ficar para o próximo encontro, mas vocês já têm 5 possibilidades a serem trabalhadas, que para esse eixo, qual é o dever de casa para a próxima sessão? Definir qual é esse projeto. Vamos definir dentro de uma grade possível, dentro de uma possibilidade de grade, porque você tem um espaço físico limitado e um espaço temporal, você tem um tempo limitado para isso. Então, a gente vai... Qual vai ser o trabalho de vocês para esse eixo? Bom, se a gente tem... As aulas vão funcionar da escola, vão funcionar na parte da manhã.
Então, a gente para o almoço. Qual é o horário que a gente tem livre na grade do Centro Cultural para estar trabalhando essas oficinas no contraturno? Bom, a gente vai ter aula até 2 da tarde, a gente vai ter aula até meio-dia. Isso é uma resolução de vocês. Aí vocês vão fazer uma lista dos horários que vocês têm disponíveis e dos dias que vocês têm disponíveis. Ah, a gente quer trabalhar final de semana? A gente não quer? A gente quer no primeiro semestre, no segundo semestre. A gente não quer no primeiro semestre, no segundo semestre a gente quer, porque a gente vê que vai ser necessário, porque o projeto vai ficando intenso, a coisa toda vai sendo construída e vai tendo necessidade de ter maior carga horária. Talvez seja interessante começar com uma carga horária mais reduzida e ir aumentando isso de acordo com o envolvimento das pessoas. Porque para você manter uma carga horária, você precisa de envolvimento, precisa desse retorno. Concorda? Né? Também tem um período de pré-produção, né? De Isso. Você divulgar, montar essas turmas, que não é fácil. Construir turma não é fácil. Sim. Ir atrás do público é muito difícil. Isso foi uma coisa que eu tive muita dificuldade em alguns projetos. Você garantir a realização daquela turma, sabe? Manter turma, né? Manter turma é sempre complicado, mas a gente tem possibilidades aqui de manter. Sim. A gente está trabalhando com uma ideia social muito forte. Uhum. Já vou falar o que eu pensei para a gente poder garantir que a frequência, né? O que a gente está falando aqui é de frequência. Isso, frequência. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até que horas que a gente vai aqui, só para eu poder ter uma noção aqui, que eu tinha marcado um outro compromisso com a minha esposa, e aí eu preciso dar um feedback aqui para ela. Olha, você acha Marcelo, que até 1 hora? Eu acho que a gente vai no máximo até 1 hora. A gente já estourou o nosso tempo. É que a gente não pode... É porque hoje teve a sua apresentação e tal, então a gente deu uma conversada, mas a gente não pode passar de 1 hora porque eu tenho outra mentoria. Isso que eu estou perguntando. Até para a gente também fechar num ponto de partida, que é esse que a gente já está fechando. Bom, então, vamos lá. Então, a gente tem 5 possibilidades. Como é que a gente vai construir isso dentro de uma ideia de uma grade horária? Então, vocês vão ter que ver qual é o horário de funcionamento da escola, quais os dias e agendamentos que vocês têm disponíveis para isso. Quais os dias e horários que você tem disponíveis para fazer esse agendamento. E aí vocês já vão criar uma ideia. Um cronograma, né, praticamente. Exatamente, de grade. De grade, O cronograma é de grade, vocês vão criar uma ideia de grade. Olha, a gente quer que funcione no Centro Cultural a grade da seguinte forma: segunda e quarta, aula disso, terça e quinta, aula daquilo. Ou então, aula 1, aula 2, aula 3, matéria 1, disciplina 2, disciplina 3, mesmo que vocês coloquem disciplinas distribuídas depois, porque isso vai depender da possibilidade do professor, né? Tudo isso. Agora, pensa também que no contraturno, tá, gente? Porque se a gente está trabalhando com um público, recebendo um público que é estudante, a gente tem que trabalhar no contraturno. Se eles são da rede municipal até o ensino fundamental, se eu não me engano, eles estudam num determinado período. Se eles são do Fundamental 2, ensino médio, eles vão estudar num outro período. Então, tudo isso é pensado. O público que vai ser pensado para essa oficina tem que ter, primeiro, a pessoa não pode trabalhar iluminação elétrica com 7 anos de idade. Ela tem que ser um pouco mais velha. Então, tudo isso você vai pensar na construção dessa grade. Eu acredito que a gente não consiga passar de 3 oficinas, tá? O resto a gente não tem problema. Mari, não deu para a gente trabalhar elétrica e iluminação nesse ano. Ok, sem problema. A gente contrata um iluminador, contrata uma equipe técnica para trabalhar no projeto, na época das apresentações. Sem problema. O importante é a gente fazer isso de maneira confortável, que a gente possa ter uma dedicação a esses alunos de qualidade e consiga ter perna para sustentar também uma formação durante um ano, que não é brincadeira. Você sustentar um processo pedagógico durante um ano que esteja inserido dentro de um projeto maior, tá bom? Então, Mariana, a gente vai fazer só 2. Artes cênicas e trabalhos manuais. Música, a gente vai trabalhar um pouco com os alunos nas artes cênicas, alguns conceitos básicos de música, só para a própria formação daquele grupo de atores amadores. Mas a gente também vai ter uma trilha sonora que esteja à parte, que a gente vai reservar uma rubrica para estar chamando tantos músicos para poderem estar tocando durante a apresentação. Deixa eu fazer uma pergunta. Me veio à cabeça agora, tem um outro, não é um centro cultural, mas é um espaço, eu não sei nem como eles são legalizados, mas eles têm um estúdio ali pertinho, ali no bairro. Ele é inclusive meu vizinho.
Aí, se a gente pensar numa parceria, por exemplo, do nosso centro cultural com essa escola de música e estúdio musical e tentar englobar, né, ser esse parceiro que a gente vai precisar procurar longe, mas ele tem já um lugar já pronto, entendeu? Ele tem um estúdio. Então, as aulas serem fomentadas lá e isso poder casar com a nossa apresentação de teatro, seria interessante? Acho super interessante. A gente tem que entender o que é parceria, que é uma coisa também que eu brigo muito dentro da estrutura de projeto. Porque o que é parceria? Normalmente, a gente é chamado para fazer um trabalho, trabalhar de graça, e aí com o pretexto de estar trabalhando uma parceria, e depois, quando o projeto acontece, você tem parceria em que sentido? Qual vai ser a contrapartida para esse parceiro? A oferecer o estudo dele de graça, e aí ele entra com a marca no projeto? Será que isso é interessante? Ou talvez ele faz um preço mais acessível, ou ele vai ser contratado enquanto profissional? Porque o que eu tinha pensado, assim, ele entrar como profissional, ele dá essas oficinas, mas lá no espaço dele, eu não precisar criar esse espaço lá no meu espaço. É nesse sentido, dele ter as oficinas musicais, que esteja voltada também para, né, os alunos que estiverem englobados nesse projeto para essa apresentação final, ele poder tocar os outros projetos, as outras coisas que ele tem, mas assim, como ele já tem um espaço preparado, eu não tô precisando vislumbrar um espaço lá no Centro Cultural, preparar tudo isso, e sim fazer uma parceria. Olha, aqui é a casa do saber da música, aqui a gente vai estar desenvolvendo mais a parte do teatro, da marcenaria, da jardinagem, e isso depois se conversa, porque é uma contratação, né, mesmo, uma contratação, eu acho perfeito, a parte de Ana. Música vai ser realizada por esse profissional. Inclusive, a gente não precisa nem ter uma turma, já que a gente precisa condensar e simplificar um pouco essa lista, a gente tem que tirar 2 ou 3 itens dessa lista de possibilidades de formação. A gente pode ter uma vivência musical a cada 15 dias, por exemplo, no estúdio, pelos atores, pela turma de teatro. Teatro, sim. Necessariamente ter uma turma só de música. A gente pode ter vivências, né, para ajudar na formação, para atuação dentro desse estúdio. Então, ele seria, na verdade, não é exatamente... É uma parceria, porque parceria... Por isso que eu perguntei, o que você entende enquanto parceria, né? Porque tem que ser interessante para o outro também. Então, a gente pode ter uma rubrica lá reservada para isso, para prestação dos serviços de música, de aulas de música, já incluindo o espaço para isso. Muito legal a ideia. Tá? Então, assim, esse é o que a gente precisa resolver para o eixo de formação, capacitação, tá? Vamos pensar em um ano, e quando a gente for pensar nessa grade, a gente pensa nos períodos de férias, tá? Porque a gente vai estar pensando também dentro de um ano letivo, porque a gente está trabalhando com estudantes, tá? Idade também, exemplo, tá? O nosso público-alvo, a gente tem que entender qual é a idade de cada teatro. A gente pode trabalhar, não, tudo bem, a gente trabalha dos 8 aos 15 anos, exemplo, ou mais, ou menos, isso é com vocês. Mas tem determinadas matérias aqui, não sei, costura, a gente não pode trabalhar... Minha filha costura desde os 3 anos, ela adora costura e ela costura, mexe com agulha, mas supervisionado. A gente não pode trabalhar com um público muito novo, trabalhar, por exemplo, costura, não tem como, máquina. Um público tão jovem não pode pegar e lidar com uma máquina de costura que tem agulha. Então, tudo isso tem que ser pensado, tá? A gente pensa nas idades também. E essas idades, elas têm que conjugar na ideia de que vai ser necessário a gente realizar um evento a partir disso. Tá, mas daí se for muito pequeno, poderia ser... Como que a gente justificaria, por exemplo, das crianças muito pequenas já fazendo essa oficina, entendeu? Para combinar nesse evento? Já pensando num produto dela também ou na oficina para ela por si só? Acho que a gente divide turma. Né, não, vai dividir, pensar em dividir turma, mas assim, por faixa etária. Quando a gente pensar assim, que a gente vai estar atuando nesse lugar que vai ter, pensar na encenação, né, de estar participando, a gente pode estar pensando a partir de 7, 8 anos. E se for das crianças pequenininhas, de 4 até 7 anos,
como que a gente justifica isso dentro desse projeto? Ué, a gente Ela vai apenas fazer o tem que ela duas tem faixas capacidade de etárias. fazer, né? Tá. Isso é tranquilo. Ela Eu vai acho que o até onde Marcelo ela resolve pode, bem. né? Olha, Tá. não, a gente vai trabalhar duas turmas. É interessante que você trabalhe de tanto a tantos anos numa turma. Essa turma vai ter uma responsabilidade que ela é coerente com a idade dela dentro dessa estrutura, né? Agora, se a gente vai trabalhar com uma turma de jovens que vão estar lá recebendo uma capacitação, você não pode botar uma criança de 3 anos fazendo uma aula de teatro com um jovem de 15. São assuntos, são dinâmicas, é um corpo que se comporta de outra forma. Você tem uma pedagogia ali que você tem que ter uma diferença entre, né, uma aula de um para outro. Acho que o Marcelo consegue isso com tranquilidade, né, Marcelo? É bem a sua, Sim, bem Não, a era sua só para área. saber se podia existir os dois públicos, assim, só para a gente englobar, vai de 4 até 18 anos. Que é uma coisa que é muito bem pensado por você, Ana, porque você tem que, na verdade, também pensar se você tem um espaço limitado, se você tem uma quantidade de horas limitadas, você também não pode pensar em fazer 3, 4 turmas para cada modalidade, porque não vai ter tempo e espaço suficiente para isso. Porque eu até pensei assim, em conjugar, a partir do momento que acaba a parte da escolarização, as oficinas para as crianças menores, porque pensando também no público ali na região, as escolas também liberam nesse horário, entre 2h30 e 3 horas. Então, você conseguiria captar esse público e as nossas crianças conseguiriam estender mais 1 ou 2 oficinas na parte cultural, e a mãe não precisa, sabe? Essa mãe que precisa de uma escola integral, a gente não é integral. Então, ela conseguiria inscrever a criança na parte cultural, entendeu? Então, aí ficaria de 2h30 até as 3h30, oficina de teatro para crianças de 4 até 8 anos e, sei lá, das 3h30 até as 4h30, oficina de trabalhos manuais para essa faixa etária, né? A gente poderia trabalhar com 2 acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, a gente poderia, às vezes, inverter, colocar trabalhos manuais e teatro ao mesmo tempo, mas para a faixa etária dos mais velhos, uma, e para os mais novos, outra. Pensando só um pouco na grade, na estrutura da grade. A gente faz essa dobradinha nas oficinas lá do Michaelis, que eu acho interessante, né? Então, assim, são 2 professores à tarde, né? Lá no Michaelis. O de teatro e o de trabalhos manuais. Enquanto os mais novos estão em trabalhos manuais, os mais velhos estão no teatro. Aí tem o horário do intervalo, que todos lancham juntos, e depois do intervalo inverte. Mas eles não têm uma diferença de idade muito grande, né? Entre o 1º e o 5º ano. O que a gente tem que ver é que como o espaço de vocês... São 2 linguagens totalmente diferentes, né? Primeiro, não, em termos de linguagem tudo bem, mas como a gente tem uma ideia de fazer uma escola, tem uma coisa assim de que você não pode colocar crianças de 15 anos junto com crianças de 3 anos dentro de um espaço. Sim. Então isso tem que ser pensado também, né? Dividir os grupos por faixa etária, né? Não, sim, que é uma questão de legislação. Sim, no ambiente, né? No ambiente. Mas assim, a partir do momento que não é mais escola, porque o que eu estou colocando assim, essa criança pode estender no centro cultural, ela não vai estender na escola. Então, a partir de 2h30 não é mais escola, é centro cultural. A nossa escola acaba 2h30. E aí a gente tem até espaços diferentes, em casas diferentes, no mesmo espaço, mas assim, fisicamente, o lanche, tudo isso ser separado, mesmo, né? Não, é que é separado. ótimo. Eu tô levantando essa bola, mas eu não conheço o espaço fisicamente, eu ainda não fui fazer uma visita ao espaço, né? Então eu tô levantando as bolas para vocês e vocês vão conjugando essas informações de acordo com isso. Eu tô chamando a atenção que é uma questão legal. Não pode colocar no mesmo espaço, né, determinados públicos que são diferentes. Então, pensem nisso também na hora de construir. Gente, a gente não vai conseguir entrar na parte de eventos hoje, mas a gente inclusive, é interessante para que a gente pense no tamanho desse evento, que a gente determine o detalhamento desse eixo, desse primeiro eixo de capacitação e educação antes. O que eu queria, para a gente terminar, o que eu queria deixar aqui para vocês, para a gente dar uma pensada? É melhor a gente fazer menos e com espaço para que mais coisas aconteçam do que a gente entupir a nossa grade de atividade e depois não ter espaço de manobra. Ficar engessado porque a gente colocou tanta atividade dentro do projeto que a gente não consegue abrir espaço para a coisa fluir para mais nenhum outro lado. Então, a gente vai ter que ficar durante um ano obedecendo aquilo. Então, talvez seja interessante a gente dar um passo para trás e começar menor.
Vamos fazer só 2 turmas? Ah, Mariana, mas eu quero também atender as crianças que são menores. Tudo bem, mas as crianças menores podem ser atendidas, mas elas precisam ser atendidas por esse projeto? A gente pode abrir uma turma para crianças menores. A gente pode realizar. Então, vamos fazer um projeto menor, vamos trabalhar só 2 turmas nesse projeto ao longo de um ano, que já é bastante coisa, você manter, cuidar de 2 turmas ao longo de um ano. E a gente abre espaço no Centro Cultural para o desenvolvimento de outras atividades paralelas ao projeto, porque não são todas as atividades do Centro Cultural que precisam ser contempladas por esse projeto. Não é o Centro Cultural que vai ser contemplado pelo projeto, é o projeto que vai ser contemplado pelo Centro Cultural. Então, esse projeto vai ser uma das ações, dentre outras ações patrocinadas ou não, do Centro Cultural. Tá? Então, a gente vai afunilar um pouco mais ainda. Talvez não seja interessante a gente ter tantas turmas para começar. Vamos trabalhar nesse primeiro ano 2 turmas só. Vamos trabalhar trabalhos manuais, figurinos e teatro, música. Pronto, já é bastante coisa durante um ano para a gente manter. Durante um ano, manter esses grupos coesos, bem trabalhados, com suporte psicológico. Que a gente está trabalhando aí também uma ideia que a gente vai precisar botar esse item no projeto. Sim. Está trabalhando com pagantes e não pagantes. Então, não é simplesmente jogar os alunos dentro da mesma turma. Precisa ter um acompanhamento ali de uma assistência social. Né? Precisa ter um uma orientadora psicológico. Pedagógica, né? Da psicóloga, né? Exatamente. Verdade. E outra coisa, as famílias também. Uhum. A gente vai ter que trabalhar também a ideia de comunidade, no sentido de que a gente vai ter uma comunidade que é composta por dois perfis totalmente diferentes. 2 sociais totalmente diferentes. Então, para a gente poder respirar e poder ter perna, ter braço suficiente para trabalhar bem, eu prefiro que a gente trabalhe um pouco menor do que a gente fazer um monte de atividades e não conseguir dar conta emocionalmente de sustentar o projeto até o final. Sim. Tá? E aí, quando a gente se encontrar na próxima sessão, a gente vai conversar sobre eventos. Eu tenho já uma ideia que vocês podem estar... Vou fazer um resumo para vocês nesses últimos minutos aqui de sessão, mas eu acho que a gente tem que trabalhar três dimensões de eventos. A gente tem que ter o evento dentro do Centro Cultural, que pode acontecer a cada 2 meses, uma apresentação entre eles, entre as turmas. Então, no caso, isso depende da metodologia de cada professor, mas no caso... da turma de atores, por exemplo, vão ter pequenas apresentações que vão acontecer só para aquele público de dentro do Centro Cultural. Uma turma apresentando para outra, uma turma mostrando, fazendo para outra. Isso é uma coisa. Ensaios abertos, né? Para o público do Centro Cultural. Menor ainda. É interno, no momento é esse. A gente abre o Centro Cultural para receber a comunidade para apresentação no Centro Cultural, mas aí a gente já está de portas abertas. Tá. Já é uma segunda possibilidade. Você está falando do interno possibilidade, e o interno para fora. Uhum. Um interno totalmente fechado, de portas fechadas. Um interno de portas abertas para os familiares e para a comunidade. Mas assim, só para familiares, responsáveis, outros, né? Talvez a escolinha que esteja na frente, alguma coisa assim. E um terceiro... E vai ficando cada vez mais escasso, né? Esse primeiro âmbito, esse primeiro formato, ele pode acontecer com mais constância, porque é um exercício que vai exercitar esses alunos para ter um melhor desempenho no segundo, quando abrir para as famílias dentro do Centro Cultural. E num terceiro, a gente vai realmente culmina esse projeto numa grande celebração em praça pública, que aí já é um desafio maior, que precisa de uma resistência maior, que precisa de uma segurança maior. Uma infra. Mas como eles vão estar exercitando isso ao longo do ano inteiro, eles já vão estar mais bem preparados, porque apresentaram internamente diversas vezes, apresentaram para os familiares, abriram essas portas e receberam pessoas de fora, para amigos, então eles já vão ter... uma camada a mais nessa resistência, e quando eles forem para a praça pública apresentar isso num grande evento comemorativo, a gente já tem aí uma resistência, alunos mais resistentes, com uma maior capacidade de lidar com esse desafio. Então a gente está começando a desenhar um cronograma com essas culminâncias, né?
Exatamente. Então a gente para por aqui hoje. Foi bastante informação. Poderiam ser esses dois passos, né? Então, aqui, para a gente seguir, a gente desenhar essa grade com os horários de funcionamento das oficinas, das turmas, e esse cronograma de culminâncias de eventos no decorrer do ano. Porque está dentro do conteúdo programático, né? Eles dialogam. Então, se você tem, por exemplo, os atores, eles vão se apresentar. Isso ajuda a amarrar a para dentro. Também, né? E uma vez por semestre para os familiares e uma vez por um ano para todo mundo, isso está dentro do conteúdo programático do próprio pedagógico, mas enquanto eixo a gente separa para poder justificar isso dentro de estrutura de projeto e poder também justificar as rubricas que a gente vai botar referente a cada eixo. Uma rubrica, um conjunto de rubricas referente à capacitação, que é pagamento de professor, que é material para aquele processo de aulas. A gente tem de rubricas para evento, que são de naturezas totalmente diferentes. E aí também a gente entra na próxima sessão no conjunto de rubricas para a produção de pensamento. Porque eu acho muito interessante a gente ter um eixo técnico-científico. Porque Marcelo fez seminário. Todo mundo tem suas formações. Ano histórico aí também na educação. Então, acho que a gente tem que ter uma produção de pensamento, tem que ter uma publicação. Se a publicação vai ser em papel, se vai ser... A gente tem que ter um seminário. A gente pode trabalhar essa ideia também, que aí eu acho que a gente fecha esse projeto anual aí com resultados muito concretos na mão e bem fortalecido para a gente solicitar um segundo ano de investimento. E aí, isso vai entrar numa rotina, numa dinâmica do Centro Cultural. Gente, só mais uma observação antes da gente terminar, que eu já falei e eu vou falar de novo. Deixem respiro na grade. Não preencham essa grade completamente. Eu faço isso desde pequenos projetos, quando eu vou projetar aqui a minha dinâmica para os próximos 6 meses de escritório, eu faço isso. Bom, segunda, quarta e sexta eu vou me dedicar na parte da manhã a isso, na parte da tarde é isso. Terça e quinta eu vou me dedicar, e eu deixo respiros, porque eu sei que demandas vão acontecer e que eu vou precisar de respiro, senão eu vou ter que virar minhas madrugadas. E eu evito isso. E mesmo assim, eu ainda deixo as madrugadas de opção, porque de vez em quando é necessário. Respiros na grade, tá? Isso é uma manha, é uma dica, porque senão você lascar, se vocês porque quando está chegando, por exemplo, uma culminância dessa, ainda que seja interna ou interna aberta, você vai precisar de um momento de ensaio, né? De um momento de encontrar todo mundo, talvez. Encontrar todas as turmas. Então é importante a gente prever isso mesmo. É legal isso. Deixar um espaço coringa, né? Um respiro, um espaço alternativo ali na manga. Isso. Importante. Isso. A princípio, final de semana. A princípio, a parte da noite. Mas quem sabe vocês não conseguem aí também deixar um buraco ou outro de tempos em tempos. Lembra das férias escolares, que é super importante para a saúde mental do projeto e de todos os envolvidos. Né? Lembra dos feriados. Na hora de você pensar uma carga horária, como a gente está trabalhando o curso livre, a gente não precisa ter uma carga horária mínima. Então, vocês podem sempre respeitar os feriados. Façam uma pesquisa. A gente está pensando, a gente está aqui em 2020. Façam uma pesquisa daqueles feriados que acontecem anualmente, já contabilizem, abram mesmo uma agenda e façam isso assim com bastante tranquilidade para que vocês consigam ter uma sustentabilidade emocional, porque não é só financeira, a gente precisa de uma sustentabilidade emocional em tudo que a gente faz. É o famoso dar conta, precisamos dar conta. E para dar conta a gente precisa estar confortável dentro daquele processo, né? Tá bom? Perfeito, Mari. Obrigado. Muito Eu que agradeço. Aqui hoje. Eu vou considerar encerrada a nossa sessão em termos de gravação.